Nesse vídeo vou mostrar para você como criar um cabeçalho no relatório tabular aqui no MedBuilder. Por padrão, quando a gente cria esse tipo de relatório tabular aqui no MedBuilder e gera aqui o PDF, a gente tem esse conteúdo aqui, que basicamente é a listagem, ou seja, a tabela dos dados aqui, tá? Mas a gente vê que assim é muito simples, esse layout, não tem nem sequer um título do relatório, ou um cabeçalho mais elaborado, como uma imagem, e etc, tá? Então eu confesso que no início aqui, quando eu comecei, aqui na plataforma, de uma certa forma foi broxante, tá? Porque assim é muito simples esse layout, Mas eu vou estar mostrando aqui como a gente pode melhorar isso aqui, tá? Seria muito legal se em próximas versões aí de melhorias, do MedBuilder, o pessoal lá do suporte, que desenvolve, etc., pudesse melhorar aí, pelo menos criar aí um código, que gerasse, pelo menos onde a gente colocasse ali o título, o logomarca e etc., tá? Enquanto não tem, eu vou estar mostrando como fazer isso aqui, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu formulário, do relatório tabular, para criar é bastante simples aqui. Você vem aqui em nova página e seleciona aqui a opção relatório tabular, tá? Então, feito isso aqui, por exemplo, eu coloquei aqui na coluna preço, tá? Uma totalização, que é um sum, tá? Então, ele vai fazer uma totalização. Se eu vir aqui no código, olha que interessante, se eu vim aqui, no método, a gente tem um método getFilter, que faz o filtro, e aí sim a gente tem um método principal, que é o onGenerate, tá? Veja que ele está pegando aqui o formato, que é justamente para ver se é PDF, etc., mas eu já excluí os demais botões, então eu só trabalho aqui com PDF, beleza? Então vamos voltar aqui. Então, veja, ele tem os filtros, e etc, a questão da extensão aqui, tá? Mas o principal é aqui. Então, é aqui nesse código, nesse evento aqui, nessa área, que é o onBeforeReport_Title, é onde a gente vai definir aqui o nosso cabeçalho, tá? Eu vou descomentar aqui. Pronto, perfeito. E olha que interessante, eu vou comentar aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou colocar só isso aqui, só essa parte aqui, eu vou comentar isso aqui, e também essa parte aqui, só para a gente conhecer aqui, como fica mais legal aqui o relatório, tá? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou rodar aqui, para a gente ter a certeza que ele está executando aqui. Vamos aguardar. Pronto, finalizou. Agora eu vou clicar aqui, Deu permissão negada porque, como eu gerei, ele vai voltar aqui para o login. Vamos lá. Pronto, agora eu vou clicar em gerar PDF. Olha que legal, olha que interessante. A gente já tem aqui, uma imagem, tá? E eu tenho aqui o título, que seria aí do supermercado, tá? Então a gente já tem uma imagem e tem um título. Então a gente pode melhorar, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou descomentar essa parte aqui, que é justamente onde eu tenho aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, CNPJ, tá? O site e pronto, e o endereço. Perfeito. Vamos vir aqui, vamos voltar, vou fechar aqui e vou gerar novamente o relatório. Olha como já deu uma diferença aqui nesse layout, tá? Muito legal, Ou seja, a gente tem a imagem, o título, que ele está um título maior, em negrito. Temos aqui os dados CNPJ, Temos o site e o endereço. Então, assim, olha a diferença como estava antes, ou seja, só essa tabela, de dados, e agora com esse cabeçalho, tá? E aí, para finalizar aqui com chave de ouro, eu tenho esse carinha aqui, porque se você analisar aqui, eu não tenho até então o título aqui para informar que relatório pertence, Ou seja, aqui nesse caso aqui, qual é a tabela, tá? Então eu posso colocar aqui produtos. Então eu vou fazer o quê? Eu já descomentei lá e vou clicar. Olha que interessante. Olha lá, isso aqui, tá vendo? Ou seja, eu já coloquei uma célula onde ele adicionou uma linha e esse carinha aqui, tá? Então eu vou só explicar rapidamente aqui o que eu fiz, tá? Mas o que acontece? O relatório aqui
feito aqui o relatório tabular, né, ele é daqui da classe, né, da biblioteca FPDF, tá? Então, para a gente fazer uma personalização aqui, é necessário aqui a gente fazer uma instância aqui desse método getNativeWrite, tá? Onde ele vai pegar ali as propriedades e classes aqui do FPDF. E aí com isso, né, a gente pode estar utilizando aqui os métodos aqui, por exemplo, do image, né, onde eu estou definindo aqui a imagem que vai ser a minha logomarca, tá? Aqui seria a posição X e Y, tá? Aqui seria a largura dessa imagem e o null aqui é para a gente definir não dá erro, né, referente à extensão, né, se é PNG, JPEG, né, e etc, tá? Depois eu vou adicionar agora sim, eu posso até alterar aqui, ó, eu posso colocar supermercado Pão de Açúcar. Então eu fiz o que? Eu chamei aqui o método setFont para definir a fonte desse texto aqui, ó, do supermercado Pão de Açúcar. O B aqui é para dizer que é negrito e aqui é o tamanho da minha fonte, ok? Eu estou utilizando também aqui a classe text do FPDF, onde eu coloco aqui a posição lateral inicial, tá? Aqui seria a posição superior e aqui é o conteúdo. Veja que eu estou utilizando a função UTF-8 decode. Por quê? Se eu não colocar essa função do PHP, tá vendo que tem um tio aqui do A, ó, o C cedilha, ele não vai mostrar dessa forma, tá? Então por isso que eu tenho que fazer essa função para ele mostrar, né, com esses acentos, beleza? Então eu fiz aqui a questão do título e agora eu vou adicionar outras informações, né, como CNPJ. Novamente aqui eu chamo setFont porque eu tenho que definir qual é a fonte desse texto, tá? Veja que aqui está no tamanho 10, né? Então tanto o CNPJ como o site vai estar herdando esse tamanho aqui. E aqui no endereço eu coloquei aqui o tamanho 9, então ele vai ser menor aqui, ó. Se a gente ver aqui, veja que o endereço está menor aqui, ó, do site e o CNPJ, tá? Então por isso que eu coloquei aqui o tamanho 9, tá? E aí eu coloquei aqui agora para dar um espaçamento, né, nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Então eu coloquei aqui usando, né, o método line, tá, que é o ln. E aqui é o tamanho. Então se eu colocar, por exemplo, 100 aqui, ó, só para você ver como funciona aqui na prática, eu posso gerar novamente aqui, ó. Tá vendo que o 100 aumentou aqui, ó, a distância? Então eu vou deixar como estava antes, 60. Pronto. E aí, para finalizar aqui, né, eu chamei aqui o método addRow, né, o addRow, para adicionar uma nova linha, e o addCell, né, para adicionar uma célula, né, porque aqui, como eu estou trabalhando com uma tabulagem, a ideia é que a gente coloque aqui nessa mesma tabulagem. Veja que essa linha aqui, essa célula, ele está pegando as 3 células, né, então por isso aqui, ó, no finalzinho do método addCell, né? A sintaxe é o texto, o título, o conteúdo, a posição desse texto. Aqui esse title table é um estilo que eu criei aqui, ó, porque se você analisar aqui, tá vendo que a cor aqui do produto ele tá branco. Se eu utilizar o padrão, tá, que é esse title aqui, ó, só para você entender como fica aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Olha aqui como tá, aqui tá branco, né? Ó, vou gerar novamente. Tá vendo que ele vai ficar com esse cinza aqui, ó? Então eu não achei bacana, tá? Então por isso que eu criei um novo style aqui, ó, tá? Na verdade eu copiei isso aqui, ó. A diferença é que no finalzinho eu botei o fundo branco, né? Já utilizando aqui a cor hexadecimal. Então eu defini esse nome aqui, ó, title table. E aí, no title eu coloquei aqui esse carinho. E referente a o espaçamento de colunas aqui, ó, se você analisar, a gente tem aqui 3 colunas, né? Então veja, o código, a descrição e o preço. Então para ele pegar, né, as 3 colunas, aí eu utilizei aqui, ó, o 3, tá? Então é dessa forma que eu alinho aqui. Então feito isso aqui, a gente tem esse resultado aqui, tá? Então é uma dica bastante simples aqui, mas que, como eu falei, né, dá uma diferença enorme, né, quando a gente oferece aí uma solução para o cliente final, e aí você tem esse relatório aqui, né, com a imagem,
o título da empresa, CNPJ e etc, né? A gente obviamente pode melhorar isso aqui, colocar paginação, data, o nome do usuário, né? Enfim, mas nesse vídeo eu só quero mostrar aí como fazer o cabeçalho, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica, deixa teu like, clique aí no botão abaixo do vídeo, gostei, se inscreva no canal caso você não é inscrito, né, para você estar recebendo mais dicas legais como essa, tá? Caso você queira aí uma consultoria, né, um suporte aí remoto, é só entrar em contato aqui pelo WhatsApp, beleza? Então é isso, fica com Deus e até o próximo vídeo, valeu!